Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Quem está aqui, quem está assistindo a gravação também. Hoje nós vamos falar do assunto saúde mental, que para mim, assim, ó, a saúde é uma coisa só, né? Mas a gente observa onde a gente sente falta dela, ou a presença dela, enfim, de acordo com os sintomas que ela apresenta na nossa vida, né? Muitas pessoas sentem coisas no corpo físico. E não se dão conta das suas emoções, ou se dão, enfim. Mas os sintomas mais aparentes são no corpo físico. E muitas pessoas sentem as coisas no corpo emocional ou no corpo mental, né? E essas coisas eu percebo que se misturam um tanto assim na nossa percepção. Porque mente e emoção no nosso dia a dia, na forma como a gente vê, como a gente sente as coisas, é tudo muito misturado, é tudo muito a mesma coisa. Porque a gente é um ser só. Existem muitas teorias, né? Estudos, assim, legais a respeito da mente, das emoções, do corpo físico, né? O próprio sistema de autoconstelação sensorial que a gente criou, ele tem os corpos, né, para dar atenção, para alinhar os corpos a todas as áreas da nossa vida, para que vivam em harmonia. Mas se a gente for observar a saúde em si, é tudo uma coisa só, né? O Bert Hellinger, o criador das constelações, né, o autor da constelação familiar, entre outras pessoas também que vieram depois trazendo mais conhecimento para a constelação em si, ele falou algumas coisas a respeito de saúde e de doença, né? Algumas coisas, alguns padrões ele observou. Eu, assim, conheço alguns, né? Mas não conhecendo todos, e acredito que nem ele chegou a poder trabalhar com todos, não deu tempo, né? Eu gosto muito de trazer os sintomas que a pessoa tá sentindo para dentro do campo da constelação da pessoa, e aí então compreender de onde vem a presença ou a falta de saúde mental, emocional, física, enfim, como eu disse, em todos os corpos, inclusive espiritual. Que se a gente for observar, se a gente na constelação observar que tudo começa no transgeracional, nas coisas que não estão dentro das leis da vida, dentro das leis sistêmicas, o que não respeitou a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, ou seja, o que é a ordem. Tudo que veio antes é maior e tem um lugar e precisa ser honrado. A gente considerando bom ou ruim toda e qualquer situação que aconteceu, toda e qualquer pessoa que esteja dentro do nosso sistema familiar, por algum motivo, pertence à nossa história e nós somos o que somos por causa disso também. Então existe uma ordem. Vamos começar por aí, né? Quando essa ordem não é respeitada, um exemplo básico, para não ficar muito difícil assim para quem está chegando nesse mundo da constelação. Quando nos sentimos maiores que os nossos pais, quando achamos que sabemos mais, que podemos cuidar mais, que temos que ficar dando opinião, se metendo na vida dos pais, né? Salvo exceções que têm realmente uma necessidade de ajudar e cuidar os pais, que ainda assim existe um jeito para fazer isso para que se respeite a ordem, né? Salvo essas situações, se sentir maior que os pais, ser arrogante frente aos pais, como dizia Bert Hellinger, tem uma probabilidade grande, está bem sujeito a causar algum tipo de doença nessa pessoa. Doença no sentido desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, auto-boicote, falta de merecimento, falta de valorização, autoimagem distorcida e muitas outras coisas. Um relacionamento que não é saudável, financeiramente falando, né? Com dinheiro, com trabalho também, sabe? Então, assim, falamos só da ordem, né? Que tá junto com o pertencimento também. Vamos falar do pertencimento. Tudo merece pertencer. Ah, que legal, né? Tem toda uma ancestralidade atrás de nós. Eu sei que todo mundo pertence, coisa boa. Mas e aqui na minha vida atual? Aquele ex-namorado ou aquela ex-namorada ou aquela pessoa que passou pela minha vida porque eu me senti enganada de alguma forma.
amizades, aquele trabalho que eu achei que ia ser de um jeito, foi de outro, e eu não gostei e eu saí daquele trabalho lá, não, digamos, não da mesma forma que entrei, sabe? Não que isso tenha acontecido comigo, tô falando eu, assim, ó, nós, exemplo, né? Aquela relação lá com tal pessoa que não ficou bem resolvida dentro de mim, porque às vezes a pessoa não quer resolver conversando, mas dentro de mim eu preciso estar compreendendo que essa experiência pertence, o que pertence a mim, o que pertence à pessoa e resolver a minha parte, porque senão estamos sujeitos a alguma doença. Volto a dizer, em que sentido? Desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, desequilíbrio espiritual. Tem muitas formas de perceber. O desequilíbrio espiritual, muitas vezes as pessoas não percebem. Por mais que eu sinta que é um efeito cascata, assim, ó, tipo um efeito dominó. Para mim começa no espiritual, que para mim é o transgeracional, a nossa identidade espiritual que vem da família, que vem do superior, mas que vem através da nossa família para nós, para nossa individualidade, sabe? E aí, a partir disso, a partir dessa sensação de ordem de pertencimento familiar, a gente tem uma visão da vida, uma visão do mundo, uma visão do que a gente tem coragem, do que a gente tem medo, do que a gente merece, do que a gente sente que não merece, de qual é o nosso lugar e de qual não é o nosso lugar. Existe um referencial familiar a respeito disso. Os outros podem e eu não, ou eu posso e os outros não. Exemplos. Exemplos. A saúde mental da família, que interfere diretamente na nossa saúde mental, principalmente enquanto somos inconscientes. O que é ser inconsciente? É enxergar apenas o jeito e a forma de viver e os pensamentos e os sentimentos da família de origem. E não estamos aqui culpando a família. Estamos aqui mostrando que existem outras formas da gente continuar pertencendo à nossa família, mas escolhendo fazer diferente, honrando o que nos trouxe até aqui e a forma como eles fizeram. Agora, se eu acredito que não é saudável para mim, mentalmente, emocionalmente, eu posso fazer diferente. Nós estamos aqui estudando, por exemplo. Por que que eu comecei a estudar constelação? Porque, e fazer terapia e tudo? Porque eu precisava de novos referenciais que não estavam dentro do meu sistema familiar. Eu precisava buscar fora, não num sentido de carência, de buscar nos outros aquilo que eu senti que eu não recebi da minha família. Porque isso eu fiz muito na vida e não tive bons resultados em tempos passados, né? Então a gente vai para os relacionamentos, a gente cresce como adulto, a gente vai para o mundo, a gente vai para o trabalho, esperando que um relacionamento, que alguém nos dê algo que nos falta, que um trabalho nos dê algo que nos falta, que um chefe no trabalho olhe para nós como se fosse o nosso pai olhando, porque a gente sentiu que ele não nos olhou. É isso que acontece na vida prática. E por que que nós buscamos reorganizar e ressignificar no sistema familiar? Porque, na verdade, nós não estamos buscando o olhar do chefe. Nós estamos buscando o olhar do pai. E onde nós vamos encontrar esse olhar do pai? Na família de origem. Mesmo que nem conheça o seu pai biológico. Internamente, é isso que o ser humano busca. O olhar dos pais, o olhar dos grandes, o pertencimento. E aí, falando do equilíbrio, o dar e o receber. Quantas vezes, por carência, por desequilíbrio emocional, nos doamos demais e afastamos as pessoas? Doa, doa, doa e afasta quem recebe. Precisamos doar e abrir espaço para receber para que a pessoa doe, e isso mantém os relacionamentos. Ou, se a pessoa doa, 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 a gente se afasta naturalmente. É uma lei da vida. Então, ou a gente expressa carências no relacionamento num sentido de só vou receber, porque já passei por coisa demais, não vou me sujeitar a isso, um extremo. Ou vou me doar totalmente, porque não mereço que alguém me ame do jeito que eu sou, não mereço receber. Se eu não me doar totalmente, essa pessoa não fica do meu lado.
O que é isso? Medos, crenças, rótulos projetados da família de origem, que tu sentiu, ouviu, incorporou, imaginou a respeito de ti mesmo. E assim nós vamos nos relacionando com a vida, com o mundo, com ou sem saúde mental e emocional. Ou às vezes com e às vezes sem. Sem saúde total, não, né? Porque estamos vivos, respirando, estamos aqui na vida. Deus nos deu a vida, né? Mas em alguns momentos podemos melhorar. Podemos melhorar nossa saúde. Podemos nos perceber. Perceber os pensamentos que estão trazendo saúde e os pensamentos que não estão trazendo saúde. Porque as partes doentes em nós, vamos dizer assim, agora que vocês estão entendendo isso, né, da doença que eu estou trazendo aqui desde o início dessa aula, quem chegou agora, assista desde o primeiro segundo, gente, para entender o fio da meada. Todas as pequenas partes doentes em nós, onde falta algo, onde existe um vazio, essas partes estão em busca de saúde. O movimento natural do universo é do caos para a ordem. O movimento natural do universo é da doença para a saúde. Se nós soubermos nos colocar dentro desse movimento, nós já estamos promovendo saúde. O que é isso? Se eu não sei o que fazer, em alguns momentos eu respiro e não faço. Eu me coloco no movimento natural, eu observo. Se eu sou impulsiva, eu observo. Para aí. Quem sabe o que está vindo aqui da minha cabeça de qualquer jeito é uma crença, é um rótulo, é algo que não vai me levar adiante. Deixa eu me colocar no movimento natural do universo, para o tempo trabalhar em mim, eu amadurecer a ideia e tomar uma decisão melhor, tirar uma conclusão melhor, não ficar pensando coisa que acaba com a saúde mental. Por outro lado, pessoas que têm dificuldade de se expressar. Observam, sabem como precisam se posicionar, mas não conseguem encontrar a forma ou a coragem. Te posiciona. Vejam que chave é essa. A gente tá na vida e a gente pode se experienciar na vida. Se eu faço sempre tudo do mesmo jeito e o que eu estou fazendo não tá trazendo equilíbrio para minha saúde, para minha mente, para as minhas emoções, eu preciso fazer diferente. Então eu vou pedir para vocês observarem como tu vem fazendo. Tu te expressa, tu examina, tu não fala nunca, fica pensando depois que podia ter falado. Tá leve pra ti, onde tu tá dizendo sim, onde tu tá dizendo não. Tá leve pra ti pensar na tua infância, nos teus pais, na tua vida como ela tá hoje. Ah, Jéssica, mas eu não, eu tenho um relacionamento ótimo com os meus pais. Isso não tem nada a ver com os meus pais. Mas os pais, entendam, os pais são o portal, são a porta. Não é o pai e a mãe, ser humano, que estão ocupando o lugar. É o lugar de pai e de mãe que traz a energia transgeracional até nós. Pode ser que a questão que está te influenciando hoje está 10 gerações atrás de ti. E veio sendo carregado geração após geração. Porque não algo aconteceu onde não foi respeitada a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. E isso a gente colocar, por exemplo, numa constelação com representantes, aparece na hora. Vocês estão vivenciando aqui muitos momentos onde eu estou constelando as pessoas. E não só isso, vocês estão se identificando com esses momentos. Mesmo pessoas que estão chegando agora têm entrado em contato comigo e falado: Meu Deus, parece que aquela constelação era minha. Para vocês verem como os padrões que promovem saúde ou que promovem desequilíbrio mental e emocional são muito parecidos. Agora, a gente estudando o dinheiro é emocional no curso, está sendo fantástico. Tá mexendo com as pessoas de uma forma assim, ó, bem boa, bem positiva, né? Hoje mesmo eu estava estudando mais aqui as próximas páginas que a gente vai estudar amanhã, 6 da manhã, e é interessantíssimo, né? Eu já tô lendo pela segunda vez o livro e já tô tendo outras percepções também, né? Coisas tão simples, mas que muitas vezes a gente não percebe.
o próprio dinheiro pagando o pato por causa de uma falta de saúde mental. Decisões, pequenas decisões. Será que eu comprar isso vai me trazer a alegria, a felicidade, vai preencher meu vazio? Nós temos o direito, vejam bem, nós temos o direito, quem quer, né, de viver com conforto, de adquirir as coisas, de viajar, de conhecer lugares novos, de comer uma coisa que gosta. Nós temos o direito, não é disso que eu tô falando, entendem? Mas a gente precisa se conectar à intenção, o porquê que nós estamos, o para quê que nós estamos adquirindo algo, o para que nós estamos falando algo para alguém. Dentro do nosso equilíbrio ou desequilíbrio mental? O que que nós estamos querendo construir com os nossos pensamentos, com as nossas palavras? E por que que tudo isso é sistêmico? Volto a dizer, porque os nossos rótulos, o que a gente pensa a respeito de nós e aquilo que a gente acha que conhece da gente é construído. É construído. Eu estava estudando também algumas aulas aqui do curso Constelar da Mente, que eu vou fazer a sugestão, né, para as alunas de prática dessa semana, dentro das ativações profundas. Nós vamos começar pelo transgeracional, vamos dar uma aprofundada essa semana. Mais, né, porque já está sendo profundo, quem está aqui, quem está no curso sabe como é que está sendo a prática. Está sendo muito legal, também os feedbacks de vocês. E estudando, assim, me vieram tantas coisas, né? Pensando assim, nossa, como a gente é um ser construído por muitas coisas. Toda a parte transgeracional tem uma das meditações que eu digo assim, e todos os seus ancestrais atrás de você, trazendo a energia da vida, desde as primeiras pessoas que pisaram no planeta Terra. Alguém sabe quantos anos tem a Terra? Quando a gente fala de consciente coletivo, Bert Hellinger ensina, né? Consciente coletivo, consciente familiar, consciência, né, ele diz, e consciência individual. A consciência coletiva que nos influencia é onde a gente vive e é toda a humanidade, gente. Estamos todos conectados. Todos conectados. Uns demonstram algumas coisas numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas a essência dos sentimentos, a essência do ser humano é a mesma. E de acordo com como a gente vem melhorando nossos referenciais, tomando mais consciência da vida, a gente vem se conectando e obedecendo mais ao bem. Lembram que eu já falei que nós estamos sempre obedecendo, positivo ou negativo, né? Nossos pensamentos, as nossas intenções. E assim, não quer dizer que quando a gente começa a se trabalhar, as coisas vão deixar de acontecer na vida. Tipo assim, aquela pessoa não vai mais dizer tal coisa, não vai chegar perto de mim, ou alguém, sei lá, algo que nos desagrade. Agora, se nós temos equilíbrio mental e emocional, como que nós vamos reagir? Muito diferente da gente se identificar com aquilo como se fosse nosso. Levar tudo pro pessoal, tirar a pior conclusão de tudo. E em cima dessa conclusão construir uma história que é pior que novela mexicana, porque é ou não é isso que a gente faz quando tá em desequilíbrio. Eu já recebi alguns áudios, algumas mensagens assim de da pessoa me contando situações imersa naquela situação. E aí eu fazer todo um mapa mental na minha cabeça, porque pra mim as coisas acontecem assim, eu tenho um raciocínio rápido, né? E eu começo a ouvir o áudio, não sei o que, eu já recebi áudio de 16 minutos. E aqui você constrói aquele mapa mental na minha cabeça e tal, e tal, e tal, e daí eu já vejo, assim, é a questão do trabalho, do estudo, isso, né? Também não é nada, não tô me exaltando por causa disso, tô explicando pra vocês como é que funciona a minha cabeça. E aí, eu só explicar pra pessoa que aquilo ali não tem a ver com ela, que aquilo ali tem outro jeito de ver, que a outra pessoa tem as coisas dela, que não diz respeito a esse centro de o outro fez por minha causa, sabe? Só separar o que está misturado na cabeça da pessoa e entender os rótulos que a pessoa tem a respeito de si. E isso acontece eu comigo mesma também. Eu comigo, tem muitas coisas que eu percebo dentro da minha saúde mental.
que precisam se equilibrar muito mais. Muito mais. Depois que passa aquela euforia inicial, assim, que a gente pode olhar de fora, tem coisa que dá vontade de dar risada. Sinceramente, isso já aconteceu com vocês? De eu olhar para um negócio. A Adriana tá dizendo que sim. Comigo já aconteceu várias vezes. Semana passada, por exemplo, ter acontecido uma coisa assim que parecia que a minha vida era o problema, era aquela situação ali. E uma semana depois eu olhar para trás e enxergar uma coisa menor que um alfinete. Eu penso assim, meu Deus, onde é que estava meu equilíbrio mental e emocional? Naquele momento que eu tô olhando para aquilo agora é um alfinete, eu tava vendo aquilo como uma montanha gigantesca, a mais alta da Terra. Momento, equilíbrio. Por que que a respiração eu posso dizer que é o primeiro pilar do constelar da mente e do sistema de autoconstelação sensorial? Por que que a respiração? É, porque tudo está no ar e a gente parar para respirar é um ato de presença. A gente trazer a presença para a respiração e para o corpo e receber do ar todo o conhecimento que a gente precisa, diferente dos referenciais internos. Pedir a quem tem para dar. Pedir ao superior outras ideias, outros pontos de vista positivos. Porque os pensamentos são ambulantes. E tem um monte de pensamento ambulante por aí que não é bom. Mas o nosso trabalho é aprender a conectar com o que é bom, com o que é bom. E isso começa, a saúde mental começa, assim como eu tenho o costume de fazer com a minha filha aqui em casa e com o meu marido e tudo mesmo, em dias que às vezes a coisa tá meio encruada. Procurar fazer. Abrir a janela, dar bom dia pro sol. A Eloá já aponta pra janela. Dia, dia. Que a gente tá ensinando ela a fazer isso, né? Dá bom dia, tem sol, não tem sol, as árvores, os pássaros, ouve e tal. A gente mora num lugar assim que tem passarinho. Às vezes eu gravo áudio para as alunas e elas dizem: Ai, coisa boa esses passarinhos no teu áudio. A gente mora num lugar que tem mato aqui, né? Também. É na cidade, mas é muito legal. E começar a se conectar com as coisas assim pela natureza também. Quem não mora num lugar que tem natureza, coloca dentro de casa alguma coisa que seja um quadro e se conecta, porque é muita distração. É muita distração e é muita coisa que não colabora com a saúde mental da gente. É muita comparação, é muita rede social, é muita perfeição, que é uma mentira, é uma ilusão. E eu tô dizendo isso para vocês porque há uns anos atrás, isso eu me deixei assim, a me acabar por causa disso. Sabe? Naquele momento. A minha saúde mental foi pro brejo, literalmente. Hoje eu entendo que eu precisava passar por aquilo porque existia um propósito também dentro de uma missão, que era estudar e poder falar a respeito disso e auxiliar pessoas que também passam por isso. Era um propósito que eu tinha, eu precisava passar por aquilo por outros motivos também. Mas eu olhava, por exemplo, as redes sociais, mesmo as pessoas que eu gostava. E eu ficava olhando e pensando, gente, tá todo mundo com a vida maravilhosa, perfeita, tá todo mundo lindo, bem vestido, viajando, não sei o quê. Será que só eu tenho uma vida que tem as coisas para resolver? Que sinto as coisas, que não tô legal? Depois eu comecei a me dar conta, né? Demorou. Que o que é mostrado ali não é real. E que eu também não tinha que me deixar influenciar por aquilo. Mas sem me dar conta, era um ato de comparação e aquilo me inferiorizava. Eu me inferiorizava. Então hoje, assim, ó, pouquíssimas coisas eu acompanho em rede social pela minha saúde mental. Porque quando a gente nem percebe, é um monte de bobagem que tá vindo ali, é um monte de coisa que não tem fundamento, que não tem cabimento. E muitas das coisas que reforçam aquelas crenças limitantes que vieram lá da origem. Hoje eu dei um exemplo, até baseado no que eu estudei em uma das aulas do Constelar da Mente. Vejam bem que até um rótulo positivo pode não ser bom para a pessoa. Por exemplo, ai,
Tal pessoa é super estudiosa, é a pessoa mais estudiosa da família, só tira nota boa, estuda, estuda, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Toda a família fala disso. Se em algum momento essa pessoa tiver uma dificuldade em alguma disciplina na escola, acabou a vida dela. Porque ela incorporou que ela é perfeita naquilo ali, é um rótulo. E a pessoa não consegue mais se sentir humana. E é um rótulo bom. Vocês estão entendendo? Eu lembro até hoje uma prima minha, a primeira vez que ela pegou exame na faculdade. Era uma pessoa acostumada a tirar 9, 10 e tal no colégio, foi bem no vestibular, tudo bem. Teve uma disciplina na faculdade que ela não conseguiu ir bem. Ela, meu Deus, acabou o mundo pra ela. Porque imagina, todo mundo ia saber que ela pegou um exame, porque a imagem dela era a estudiosa. E continuava sendo, mas ela é um ser humano, ela não vai ser boa em tudo. Isso eu tô dando um exemplo básico, quantas outras coisas. Às vezes eu vejo pessoas comparando crianças. Ah, e tal é bem espontâneo, o outro é tímido. Falam na frente das crianças. Nem se o tímido quiser ser espontâneo, ele não vai conseguir, porque ele já é o tímido. E como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Coisas assim, sabe? Bem básicas, que já estimulam a comparação entre as pessoas. Isso acontece, principalmente na esfera do eu. Então, eu gosto muito de trabalhar num sentido de cada um se conhecer e potencializar aquilo que tem de bom e aos poucos vir melhorando aquilo que precisa melhorar, sabem? Eu acredito muito nisso. As pessoas que estão nas turmas, que fazem acompanhamento, que devem perceber isso dentro desse trabalho. E aqui no grupo gratuito a mesma coisa. Às vezes a pessoa chega com uma coisa assim difícil e eu digo: calma, calma, vamos. Isso é uma parte. Vamos aceitar isso daí, vamos ver o que que isso aí está querendo te mostrar. Vamos ver qual é o aprendizado disso daí. E toda a outra parte, que tá boa, que tu vem caminhando, que tu já aprendeu. Vamos respirar? Só isso já é 80% da solução, ou mais. Agir com naturalidade frente às coisas humanas para proporcionar saúde mental. E o que nós não conseguimos fazer sozinhas, tem muitas técnicas e muitas ferramentas. Uma delas é a constelação, porque tem coisas que não estão na nossa visão. Tem coisas que estão em memórias, em lugares, no nosso próprio corpo, é um depósito de memórias. Nós precisamos acessar. Temos essas ferramentas, só não usa quem não quer, né? Às vezes uma frase que vocês ouvem aqui na aula muda tudo. Vira uma chave, é uma constelação inteira, uma frase que fizer sentido pra ti. Tá bem, minha gente? Hoje eu senti a necessidade assim de dar uma aula mais tradicional, falando mesmo, porque isso também é constelação, assim como eu venho dizendo. E esse assunto, a gente cuidar da nossa saúde, a gente cuidar das nossas emoções, a gente olhar para a vida mais dentro de uma realidade e não dentro de ilusões e de visões distorcidas. Isso é uma coisa assim que reverbera em todas as áreas da nossa vida. Tem uma importância a gente ter equilíbrio para lidar, tá bem? Estamos finalizando aqui. Sim, Vera, daqui a pouquinho, quando eu terminar a aula do grupo, do Constelar da Mente, do grupo de constelação, eu já posto a gravação para vocês, tá bom? Dessa aula. Muito obrigada por estarem aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, conversem comigo. Qualquer coisa que vocês estejam precisando, conversem comigo também. Eu tenho até muitos cursos e muitas coisas gravadas mais antigas também. Que esses dias uma pessoa estava assistindo um vídeo meu e eu falei de um curso da cura da criança interior, o outro curando o sofrimento na origem, e a pessoa pediu para acessar esses cursos, né? Por um valor super acessível, assim. Eu fiz para ela, né? E tem muitos assuntos, tem muita coisa. Então, conversem, expressem as necessidades de vocês, que eu posso sugerir um caminho. Nem todo mundo quer fazer constelação agora ou pode fazer constelação agora.
Mas existem outros caminhos também, se for o caso, mais acessíveis, sabe? Então não fiquem com as coisas paradas aí. Vamos movimentar. Vamos movimentar, estamos fechando um ciclo, mais um ano, terminando aí, né? Falta menos de um mês e meio agora para 2026. Vamos iniciar 2026 diferente. Eu sei que parece um discurso banal, todo mundo faz esses discursos de final e de começo de ano, mas pode ser real, se a gente quiser, né? Os ciclos, eles têm essa energia, tá bem? Gente, muito obrigado. Vou finalizando a gravação aqui e vamos iniciar o nosso grupo. Depois vocês podem acessar a gravação quando eu postar lá, bem tranquilo. Assistir quantas vezes quiserem e compartilhar com quem quiserem também, tá bom? Beijão pra vocês.